tudo bem com vocês? Bom dia, abençoados! Nós somos da Serrema, meu nome é Bispa Thalita. Eu sou o pastor Eduardo e estaremos aqui mais uma vez ao vivo com vocês, todas as segundas-feiras, das 9 às 10 da manhã. E o programa Vencer começa agora. Não esquece a caixa de papel. E já está disponível no Instagram caixa de perguntas que serão respondidas ao final do programa pela Bispa Thalita, não é, Bispa Thalita? É isso mesmo. Anotem o Instagram, @vencer_ com a gente. Vou repetir, @vencer_ com a gente. E hoje nós vamos falar sobre o propósito de Deus na aflição. É um tema muito polêmico entre os cristãos, até porque tem muito cristão que acha que passar por problemas é a ausência de Deus. Quando Deus se afasta, e na verdade não é isso, né, pastor Eduardo? Não, é completamente diferente disso, Bispa Thalita. Olha, vamos começar aqui falando sobre o Salmo 23. Eu acho que o Salmo 23, Bispa, ele é um dos salmos mais repetidos na Bíblia, mais replicados da Bíblia. O Salmo 23 e o Salmo 91 também, né? Com certeza. O Salmo 23 é conhecido por todos nós, cristãos ou não cristãos. Alguém já leu ou já viu alguém recitar o Salmo 23? Com certeza. Muitos levam o Salmo 23 como uma espécie de amuleto. Eu já vi Salmo 23 colocado em carros. Já vi imã de geladeira. Já viu imã de geladeira? Já vi. Parece muito. um pergaminho, coloca imã de geladeira. Porta de quarto. Porta de quarto. Tem gente que faz tatuagem com o Salmo 23 também. É verdade. Deixa a Bíblia aberta na página do Salmo 23. Eu já entrei em algumas salas, está lá uma Bíblia bonita, aberta no Salmo 23. Mas nunca pararam para refletir de fato a respeito do Salmo 23. Vamos fazer aqui a leitura deste salmo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelo caminho da justiça. Assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da sombra da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias de minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. O que quer dizer, Bispa? O Senhor é o meu pastor. Preste atenção, meus abençoados. Diz que Ele, o Senhor, é o responsável por nossas vidas. E jamais jamais nos colocaria em situações que não possam ser controladas por Ele. Todo o percurso de nossa vida já foi antecipado por Deus. Nada acontece, Bispa, nada acontece em nossa vida, prestem atenção, de maneira aleatória, sem que já tivesse passado pelo seu trono. Com certeza. Davi, o salmista, que escreveu este salmo, ele era pastor de ovelhas. Todos conhecem a história de Davi. E sabia muito bem o que dizia com relação a Deus, pois ele jamais colocaria suas ovelhas em perigo.
Pelo contrário, né? Ele enfrentou grandes perigos para proteger as suas ovelhas. Né? Sim, Davi enfrentou grandes perigos para proteger suas ovelhas, inclusive lá na comunidade Rema, a Débora, nossa líder de jovens, fez uma ministração, uma explanação fantástica, né? toda detalhada sobre o que é ser um pastor de ovelhas. É verdade. Para quem quer se aprofundar nisso, tem aquele livro Nada Me Faltará, que é um pastor de ovelhas que se torna pastor, que vai contar as experiências dele e explicar como que funciona esse pastoreado de Deus na nossa vida. Claro, porque se vamos aqui abrir um parênteses para falar do pastoreio de ovelhas, cada ovelha tem sua particularidade, assim como nós temos. Cada ovelha precisa de uma espécie de cuidado, assim como nós precisamos. Com certeza. Existiam ovelhas que pudessem estar machucadas, ovelhas que pudessem estar prenhas, ovelhas mais idosas. Então o pastor de ovelha cuidava de cada ovelha conforme sua necessidade, e assim Deus é para conosco. Então veja que Davi tinha todos os recursos para cuidar das ovelhas. Imagina Deus, né? Imagine Deus para cuidar de nós. E quando é dito que nada nos faltará, este nada quer dizer que Deus não me faltará. Como assim? Nada me faltará, Deus não me faltará. É porque Ele é tudo e controla todas as coisas. Ele sabe as nossas necessidades nos mais detalhes que possam ser, nem às vezes passam desapercebidos para o ser humano, mas para Deus não passa desapercebido. Quando a gente fala de controle divino, é uma coisa muito poderosa, né? Porque às vezes a gente coloca como controle divino uma coisa que o ser humano poderia fazer. Sim. E Deus é um Deus de controle antecipado, ele antecipa uma necessidade, né? Não sei. Então, Deus antecipa tudo, nada passa pelo trono dele, mas antes de chegar no trono dele, ele já sabe o que nós vamos passar, o que nós vamos precisar e qual o cuidado que necessitaremos. Com certeza. E muitos podem pensar que esse caminho de Deus seja um caminho tranquilo, de mares tranquilos, sem ondas, sem problemas. Todavia, na verdade, é um caminho que nos leva a enfrentar aflições. Não há caminhos sem aflições. Por isso se diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. É verdade. Porque tudo que desejamos fazer e alcançar em nossas vidas exige um processo. São coisas necessárias para o nosso crescimento, para o nosso rompimento. Só deixamos nossa zona de conforto, e a verdade é essa, e você que está me ouvindo sabe muito bem disso, quando passamos por algumas aflições. Às vezes a gente só consegue mudar mesmo na obrigatoriedade. Enquanto nós vemos um escape para permanecermos na nossa zona de conforto, aonde a gente mais gosta, onde a gente se sente bem. E lembrando que zona de conforto nem sempre é confortável, porque muitas vezes a gente senta num conforto que destrói a nossa vida. É verdade. Olha, zona de conforto, você pega uma pessoa que está parada, sentada há muito tempo, a pessoa fica atrofiada. Exatamente. Ela não se mexe mais, os músculos vão acabando. É verdade. Não faz bem. Não, e assim, às vezes a gente se apega às falsas verdades que o inferno coloca na nossa vida. Uma vida de limitação, uma vida miserável. E Deus, Ele quer nos levar a viver uma vida como mais que vencedores, uma vida livre. Mas para isso a gente vai ter que passar pelo processo de se levantar, de andar por caminhos diferentes. Às vezes não é que você está passando por um problema, você às vezes que está nos ouvindo está passando por um caminho diferente. Não é nem algo que possa ser considerado um problema, ou talvez sim um problema, como o Vale da Sombra da Morte. Mas Deus, como um Deus que antecipa, não tem problema isso.
Né? Por isso, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Inclusive, nós podemos lembrar daquele louvor, não vou cantar aqui, mas Dá-nos diz... o som da sua bela voz. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Não é verdade? É verdade. Então, assim, toda situação que Deus nos leva, porque aqui o pastor, ele leva a ovelha, né? Ele não coloca a ovelha sozinha numa situação. Ele não nos coloca sozinhos. Nós somos levados por Deus a situações difíceis, para que nós venhamos a passar por processos em que nós venhamos a romper com as nossas cascas e crescermos. Sim. E como a bispa falou, às vezes você pode estar passando por algum problema agora. Às vezes você pode estar pensando assim, poxa, eu estou firme na igreja, eu ando segundo os preceitos do Senhor, eu sou dizimista, eu dou minhas ofertas, e mesmo assim eu venho passando por aflições. Seja a aflição que for, ou financeira, no casamento, na saúde, com os filhos. Mas veja, isso não significa que Deus te esqueceu, que Deus te abandonou, que Ele não está ao seu lado o tempo todo. A aflição também faz parte da vida do cristão. E como faz, né? Sim, não pense que Deus está te punindo. Ou afastado, né? Ou afastado. Isso, pelo contrário, significa que você está andando. E vai permanecer firme confiando na palavra do Senhor. Me veio um pensamento aqui, que quando eu era criança, e a gente jogava futebol, corria, pulava, né? E se machucava, ralava. E tinha uma amiga minha que falava assim, ué, graças a Deus que está doendo, quer dizer que eu estou vivo. É verdade. Não é verdade? É verdade. Faz parte do nosso crescimento a dor. Sentir alguma coisa é bom. Claro que sim. Nos deixa calejado. É verdade. Como diz um irmão lá da igreja, o Fernando, fica com a casca grossa. É verdade. Não é, Paula Bispa? Paulo, quando ele vai falar sobre a fé dele mesmo, sobre o caminho dele, ele diz assim, não me molesta. Em outras palavras, não vem tentar me fazer deixar de acreditar na palavra de Deus e não vem tentar me fazer negar minha fé, porque eu carrego comigo cicatrizes de Cristo. Então, assim, que são cicatrizes? Momentos que ele passou com Deus que não eram fáceis. Paulo passou muito tempo preso, muito tempo, às vezes, espancado por conta do evangelho. Mas nesses momentos foi quando ele conheceu ainda maior graça sobre ele. Tanto que ele diz, a tua graça me basta. Então, assim, cada cicatriz dessa lembrava Paulo não da dor, mas lembrava Paulo do que ele recebeu, da porção que Deus havia dado para ele. Então, quando ele passava por algumas pessoas e elas diziam, deixa, ou vai viver sua vida, ou você não precisa passar por isso, e ele olhava e dizia assim, cada vez que eu passo por uma situação, eu vejo Deus de outro jeito, eu aprendo Deus de outro jeito, e eu cresço, eu evoluo. Porque assim, não sei se vocês já pensaram sobre isso, mas Paulo é o exemplo de um cristão peregrinador que não para em um lugar só, que cresce. Sim. Paulo cresceu muito. E a gente cresce saindo do lugar. E esse sair do lugar significa todos os dias enfrentar o novo, o que eu não conheço, o que me dói, o que me faz muitas vezes questionar minha própria força. E aí eu olho para Deus. E ainda o salmo continua, bispa. Tua vara e o teu cajado me protegem. Ou seja, esta é a palavra de Deus, a direção que Deus nos guia. Por isso é importante pensar com quem você pega conselhos. Nossa. Pegar conselhos de pessoas que não são de Deus nos momentos de dificuldade e mesmo no momento da bonança. Inclusive no momento da bonança é um momento também que temos que vigiar sempre. É verdade, porque conselhos ruins destroem propósitos. Sim. E o que vai te levar, o que vai te sustentar, o que vai te guiar é somente a direção de Deus. Ela sustenta, né? Ela sustenta.
muitas pessoas acabam também olhando para pessoas do mundo, para saber o que essas pessoas do mundo estão fazendo. Olha, meu vizinho está indo muito bem, mas será que está indo muito bem? Você fica olhando achando que a grama dele está super verde porque a sua não está tão verde nesse momento? Ou você acha que a grama do seu vizinho está muito verde? Eu falei em um encontro de homens na comunidade evangélica Rema, na Serrema, que acontece uma vez por mês aos sábados, lá no nosso templo do Jardim Planalto. Certa vez eu falei, olha, você fica olhando para a grama do vizinho verde, e o homem que já jogou futebol, a mulher que jogou futebol, ou assiste futebol na TV, sabe que às vezes o gramado está verdinho, mas tem muita areia com tinta verde. Então, às vezes, aquela grama não está tão saudável assim. Quanto aparenta. Quanto aparenta. Então, pare de olhar para a vida dos outros, coloque seu joelho no chão, ore e converse com Deus. Melhor conselho da vida é esse, converse com Deus. Com certeza. E o Salmo encerra com a promessa de que será mais que vencedor em Cristo Jesus. Você é um vencedor. Você é mais que um vencedor. Então, bispa, nos diga a chave para conseguirmos vencer os dias que estão difíceis. Olha, a primeira coisa é o que você acabou de dizer, sabe? Nós somos mais que vencedores. Essa é a nossa identidade. O dia difícil não pode apagar a nossa identidade. Nós não podemos simplesmente passar por um dia difícil, uma fase difícil, que às vezes não é um dia difícil, mas é uma fase. São meses, são anos enfrentando uma situação, às vezes em casa, com o esposo, com uma esposa, com um filho, no trabalho. E nós simplesmente esquecemos a nossa identidade. Quando nós nascemos de Jesus, nós nos tornamos mais que vencedores. Pessoas que são hábeis, capazes, por Deus, a vencer qualquer coisa. Agora é uma coisa interessante, quando nós nascemos de Jesus, somos mais que vencedores. Exatamente, porque... Quando nós nascemos de novo. É isso aí. Há uma grande diferença da pessoa que vai à igreja e ouve uma palavra bonita. Ah, ela está ouvindo aquela palavra bonita e ela está dizendo, ó, que palavra maravilhosa. E a diferença daquele que se rende a Jesus, entrega a sua vida na mão de Jesus e não quer mais voltar à sua velha vida. Eu quero Jesus, eu quero que Jesus conquistou na cruz sobre a minha vida, eu quero uma nova vida. E essa nova vida nos dá uma nova identidade. Por quê? Uma nova vida, uma nova identidade. A identidade do cristão é que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, no Salmos 34, no versículo 17 ao 19, eu estou lendo aqui a nova versão transformadora, diz assim, o Senhor ouve os justos. Por isso que a gente já começa falando sobre essa questão de identidade, porque o clamor do justo, quem é o justo? Aquele que foi justificado por Jesus, aquele que entregou a sua vida na mão de Jesus. Não é qualquer tipo de clamor que vai ser alterada a realidade, tá entendendo? Porque hoje nós estamos vendo pessoas pregando um evangelho muito brando, que não está na Bíblia. Com medo de dizer para as pessoas que Deus vai ouvir a oração de quem crê, de quem se entrega, e não de qualquer pessoa que chega dizendo assim, ah, Deus tem que me ouvir porque Ele é Deus. A palavra de Deus ela é muito certa pela boca dos seus profetas, dos apóstolos, quando diz, Deus ouve a oração do justo, daquele que decidiu fazer uma aliança com Ele. Deus vai levar em consideração, é essa pessoa, está pagando um preço de estar na presença de Deus. E ele diz assim, quando clamam por socorro, Ele os livra de todas. Ele não fala de algumas. Ele os livra de todas as angústias. E às vezes a gente pensa assim, nossa, se Deus me livre de todas as angústias, por que eu estou passando por essa angústia? Não, livrar não significa tirar. Livrar significa dar a vitória. Existem momentos em que nós temos que lembrar do profeta Isaías, quando profetizou sobre Jesus, ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e a gente fala assim, poxa, eu tô com um problema, talvez você esteja aí ouvindo, dizendo, tô com um problema de enfermidade, de dor, às vezes não é dor no físico, é dor na alma, um pânico, uma ansiedade, e você diz assim, caramba, ele levou, mas por que eu tô sentindo? Muitas vezes o levar não é só tirar.
é carregar nos ombros, nas costas a nossa dor, andar conosco para que a gente venha a fazer o que você disse, pastor Eduardo, o processo do crescimento, o processo da liberação, o processo da promoção de Deus na nossa vida. Não existe resultado final sem o processo. Não existe. Então, em alguns momentos, você já está bem para receber um milagre instantâneo. Em outros momentos, é necessário passar por aquilo. E isso é livrar. Então, coloca uma coisa no teu coração. Se você se entregar para Jesus Cristo de verdade, sem querer viver mundo e Deus, mas querer Deus mesmo, uma aliança séria com Deus, Ele vai te livrar de todas as suas angústias. E livrar significa que ou Ele vai tirar imediatamente ou Ele vai passar com você. Mas a vitória já é sua. Porque a nossa identidade é essa. Nós somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores. Então Ele diz assim, o Senhor está perto. Ele não está longe. Dos que têm um coração quebrantado. O que é um coração quebrantado? É um coração que reconhece que Deus está ali. Ele não está ali para reclamar, para desistir, para falar com soberba diante da presença de Deus. Para muitas vezes já vi até pastores ensinando isso. Coloque Deus contra a parede. Se o senhor não fizer até amanhã eu te largo. Misericórdia. Isso é loucura. Deus é santíssimo, é poderoso. Ele tem a dignidade de receber a nossa humilhação. E ele diz assim, Ele está perto de quem tem um coração quebrantado, que diz assim, Senhor, eu estou aqui para te honrar, para te servir, para passar pelo que o Senhor achar que eu preciso passar, sabendo que eu sou vencedor. E ele ainda diz, resgata-os de espírito oprimido. Quem sabe você agora começou o mês de agosto sem saber o que vai acontecer, cheio de questionamentos, não é não, pastor Eduardo? Cheio de dúvidas, cheio de problemas, de necessidades. E Deus está dizendo assim, eu te resgato desse seu espírito oprimido. Não tenha medo. Se renda a Jesus Cristo, não tenha medo. Faça como o pastor Eduardo disse. Davi se colocou como uma ovelha do pastoreado de Cristo e disse, tu és o meu pastor, meu cuidador, o dono da minha vida, aquele que responde por mim. Então Deus vai te resgatar de todo tipo de opressão, de questionamento, de dúvida, de dor. O justo enfrenta muitas dificuldades. Ele não fala uma dificuldade, ele vai falar muitas dificuldades. Olha, bispo, eu vou fazer um parêntese aqui, por algo que você disse, não é? Deus é o caminho, a verdade e a vida. E só tem uma forma de você vencer todas as coisas neste mundo. É seguir ao caminho de Deus. Exatamente. É seguir a Bíblia. Qualquer outro caminho é errado. É ilusão. Qualquer outro caminho é ilusão. É ilusão. Não temos dedos para falar disso. Não podemos, Não porque podemos essa ter, é porque a essa é a verdade que verdade. liberta. E se a verdade ofende A ou B, paciência. O Ministério Rema está há 30 anos, fez 30 anos este ano, em março, dia 3 de março, pregando a palavra de Deus. Na sua verdade. Na sua verdade. E a verdade é que quando eu e você entregamos a nossa vida na mão de Jesus, o Senhor se torna o nosso libertador. E muitas vezes Ele não pode ser o nosso Conhecereis a libertador. verdade vos libertará. Exatamente. Porque nós não aceitamos a verdade do que Ele tem para dizer. Nós queremos que Ele diga o que vai amaciar o nosso ego, né? E para levar a ovelhinha pelo vale da sombra da morte, não dá para amaciar o ego. Tem horas que o pastor vai ter que literalmente lançar o cajado e assustar a ovelha, porque ela está perto demais de perigos. Às vezes até quebrar a sua pata. Exatamente. Então assim, quando Deus te confrontar com uma verdade, saiba que isso é amor. Sim. Dizer, você está errado, você precisa mudar, isso eu não aceito, isso é amor. Por quê? Porque Deus não tem nada, como disse o salmista Davi pela boca do pastor Eduardo aqui, certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida. Deus é isso aí. Deus é amor. Inclusive, quais são os pilares de nossa igreja, Bispa Thalita? Fé, amor, serviço e perseverança. Sabe, não espere de Deus
a bondade deturpada do mundo. Às vezes a gente olha para Deus, Deus é bom, mas não sei não, acho que Ele vai me abandonar. Eu acho que, não sei se eu posso confiar. Porque a gente vem de uma semente de pecado, onde tudo que é bom foi distorcido. Amor não é tanto amor, tem um pouco de interesse ali no ser humano. Bondade não é muito bondade, é mais uma alteridade da pessoa ali. Sempre tem alguma coisa meio misturada, uma segunda intenção, e Deus não. Deus, Ele é puro, Ele não tem pecado, Ele não tem distorção nele. Às vezes nós podemos nos pegar pensando, que hora que Deus vai me abandonar? E Deus vai dizer, nunca te abandonarei. Jamais. Jamais te deixarei. Essa é a certeza que nós temos. Por isso que nós podemos ter uma identidade muito firme diante de qualquer tipo de situação. Infelizmente, o que a gente vê e o que acontece muitas vezes é alguns abandonarem a Deus. Por medo. Medo de Deus os abandonar. Então ele abandona primeiro. Ele pula do barco com medo do barco afundar. Gente, põe uma coisa no seu coração. Se Jesus estiver nesse barco, esse barco não vai afundar. Não vai, não importa como esteja o mar. Não vai afundar. Não vai. Sabe, Deus, Ele se coloca como uma porta aberta para nós. Então nós podemos estar num lugar fechado, onde não tem soluções, onde não tem resposta, onde não tem esperança. E é por isso que Davi fala, a tua vara e o teu cajado me consolam. O Senhor sempre tem uma porta para mim, uma direção para mim. Então não pegue conselhos com pessoas tão frustradas, tão miseráveis no diabo. E às vezes são pessoas que estão na igreja, viu, gente? Que não conhecem a Jesus, que não estão cheias do Espírito Santo, mas estão tão miseráveis, cheias das mentiras do diabo. Não pegue conselho com essas pessoas. Senta, faz o conselho de Jesus. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala em secreto comigo, que em secreto te recompensarei. Sabe, Deus, ele ouve a nossa oração, mas Ele ouve a oração daquele que quer estar com Ele. Daquele que realmente, quando tudo melhorar, sabe, pastor Eduardo? Vai continuar andando com Jesus. Porque tem muita gente que quer melhora. Acha que Deus é uma aspirina para a dor. É um paliativo. É um paliativo da minha dor. Quando tudo melhorar, eu saio da presença de Deus e vou viver minha vida. Essa é uma mensagem que tem sido pregada muitas vezes. Não dessa maneira, mas mais tampada, vamos dizer assim. Tapada, né? Velada. Que é, procure Deus quando você precisar. Não, procure Deus porque você precisa dele para respirar. Porque Ele é o seu pastor. Ele é que tem o teu alimento diário, a tua força diária. Ele é que sabe a água que você vai beber, o caminho que você vai passar. Não, mas eu tô vendo ali, ó, é só eu ir ali e fazer. Não, meu filho, você não sabe os perigos do dia e da noite que você vai enfrentar. Então você e eu precisamos de Jesus. Porque Ele é muito mais que caminho. Ele é o nosso sustentador. É aquele que enfrenta os perigos por nós, né? E para terminar aqui, esse pedido aí que o pastor Eduardo fez, né? É um conselho aí pra gente conseguir passar por esse vale da sombra da morte, né? Deus que me livre desse vale, né? Mas é aquela coisa, Deus que me livre, mas preciso passar por ele, né? Pra chegar lá no vale da vida. Não tem jeito, bispo. Não tem como, não tem outro caminho, não. Não tem outro caminho. Então a gente segura na mão de Deus, como diz aquela música bem antiga, né? Se as águas do mar da vida quiserem me afogar, eu seguro na mão de Deus e vou. E vou de cabeça. Então aproveita agora esse mês de agosto que Deus te deu. Ah, mas eu não queria estar vivendo nada disso. Não faça isso não. Olha agora dentro da tua casa, olha para o teu esposo, para a tua esposa, para o teu pai, para a tua mãe, para os teus irmãos, para os teus filhos. E diga assim para eles, eu vou aproveitar tudo que Deus está me dando agora, eu vou dar o meu melhor agora, eu vou confiar agora, eu vou mudar a minha palavra, o meu comportamento por um comportamento de fé, porque eu sou mais do que vencedor. E eu vou terminar lendo um versículo bíblico para você. Mateus 11, 28, 30. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, desde que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a sua alma.
Meu jugo é fácil de carregar e o meu fardo é leve. Então se apegue no amor e a palavra de Deus e se mova, porque o descanso você já tem. Amém. Amém. E bispa, vou reforçar aqui, mandem suas perguntas, podem nos acompanhar no Instagram, vai ficar gravado no Instagram, não é, Poliana e Cindy? Fica gravado no Instagram esse programa. Se você chegou agora no final, se você não conseguiu ouvir tudo... Vamos à primeira pergunta, bispa. Bora lá. Como enxergar Deus na dor? Como desfrutar da presença de Deus? Tanto paz, mesmo quando tudo dá errado. Olha, Deus não é o que está envolvido no meio do problema. Às vezes nós pegamos os nossos problemas e misturamos como se Deus estivesse lá no meio tentando sair do problema. Deus está fora disso daí. Sabe, quando Davi estava naquela fase difícil de processos em que ele estava sendo caçado por rei Saul durante muitos anos, ele se viu encurralado. E ele escreve os salmos: eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? E ele percebe que o socorro dele não vem das situações. Então, como que eu olho para tudo, tá dando tudo errado, como que eu confio em Deus? O socorro de Deus não virá das situações, vem do Senhor, do trono de Deus que fez todas as coisas. Então, levanta os seus olhos para Deus, para de ficar com seus olhos em cima das circunstâncias, se alimentando de notícias, de problemas e de tantas coisas, e começa a se alimentar da palavra de Deus. Pare de dizer toda hora, eu não vou conseguir, porque tá difícil, porque não tem solução, e começa a dizer, Deus, o que o Senhor tem a dizer sobre isso? Esse é o maior caminho para se vencer quando tudo está dando errado. É parar de olhar para tudo que está dando errado e começar a olhar para Deus, que está do lado de fora dessa situação, e dizer o que o Senhor vê como uma porta para mim. E Ele vai começar a te encher de uma palavra, de uma solução que vem de Deus, vem de fora. Então, pastor Eduardo, os nossos problemas não tem porta, não tem solução no meio de problema. Mas Jesus é a solução que vem e nos tira do meio do problema, como vencedores. Então, esse é o meu conselho para você que fez essa pergunta para nós aqui. Tá dando tudo errado aí na tua vida? Olha para o céu. Ele tem uma porta para você. E é interessante porque essa pergunta ela vem emendada com uma outra pergunta muito interessante. E isso é uma grande verdade. Por que os cristãos associam problemas ao pecado? Mas isso aí é desde a época de Jesus, tá? Lembra quando Jesus ali está passando por um caminho intencionalmente, porque Jesus, tudo que ele faz é intencionalmente. Sim. Ele vê um cego. E os discípulos perguntam assim, ele é cego porque o pai dele pegou? Então essa mentalidade vem da religiosidade lá antiga do judaísmo, que segue até hoje. Segue até hoje. Então assim, Jesus disse, não foi porque alguém pecou. É para a glória de Deus. Sabe, o problema, a dor, sem Jesus, ela é uma força que o diabo tem para destruir pessoas. O diabo usa isso. E bispo, só fazendo aqui um adendo aqui, pelo que você falou, poxa, é cego por quê? Porque os pais pecaram. E hoje quando alguém tem algum filho com alguma dificuldade, com alguma necessidade, muitas pessoas ainda apontam o dedo, não, tá assim porque os pais pecaram. Agora veja como... Peso da mão de Deus. Peso da mão de Deus. Isso. Como fica a cabeça de um pai e de uma mãe que ouve isso? É o peso da palavra do inferno, né? Que é o peso da culpa, inferno, né? Porque esse peso da culpa pode até fazer com que essa pressão. pessoa saia da igreja, se for firme na igreja, e bom, daí vai para um caminho diferente, vai para o caminho do inferno, porque só tem dois caminhos, viu, meus irmãos? É o caminho do céu e o caminho das trevas, não tem o terceiro caminho, não tem uma terceira opção. Não tem no meio, não. Não tem. Então, assim,
Em outro momento, quando Jesus foi, vamos dizer surpreendido, mas assim, numa visão humana, porque ele não foi surpreendido. Estava pregando, desce um paralítico do telhado. E Jesus diz assim, perdoados são os seus pecados. Então ele estava paralítico, ele estava pecado? Quando Jesus fala perdoados são os teus pecados, ele estava dizendo o seguinte, essa semente de pecado que o diabo colocou na tua vida, que te dominava, você está livre, estou te dando salvação. Então a partir do momento que você é filho de Deus, saiba que o que acontece com você passou pelo trono de Deus, é propósito de Deus, é intencional para te fazer crescer. E o peso do pecado que o inferno colocou, que deturpa, que traz doenças, dores, enfermidades, já não pode mais contra a tua vida. Esse é a mensagem de Jesus mesmo. Então, o que está acontecendo? Será que eu pequei? Então você tem que olhar na sua vida, quem sabe você foi lá, fez o que agradava o diabo, e o diabo conseguiu implantar de novo a semente dele em você. Mas não é uma punição de Deus, é só porque você se afastou da presença do Senhor. Se você se aproximar de Deus, imediatamente isso é retirado da sua vida. Deus não põe essa pressão sobre as pessoas. Quem põe esse peso é o inferno. É isso aí. Coloca palavras, usam pessoas. O inferno utiliza pessoas para te atingir. O inferno utiliza de diversas artimanhas. E a nossa luta aqui nessa terra não é com armas. Ou pessoas, né? Ou pessoas, mas sim contra o reino espiritual. É isso aí. Não é, bispa? Uma outra pergunta aqui. Como eu sei que Deus é o meu pastor? A partir do momento que você pede isso para Ele, entrega a sua vida, toma uma decisão de dizer, eu não quero mais esse mundo, eu não quero mais viver de acordo com a minha regra, com o que eu acho, como as pessoas dizem assim, eu sou dono do meu nariz, né? Quando você diz, eu quero que o Senhor cuide de mim, eu quero que o Senhor seja o meu Senhor, o meu Salvador, a partir daí você pode ter certeza que Ele é o seu pastor. Ele não nega isso para ninguém. E aqui tem uma outra pergunta. Interessantíssima. Até Jesus passou pelo vale da sombra da morte? Passou no Getsemane, né? Eu acho que dos vales mais terríveis que Jesus passou foi o Getsemane. Ele passou por muitos outros, tá? Mas citando essa passagem só para você compreender, Jesus Cristo pede que os discípulos intercedam por ele. Pensa, Jesus nunca pediu isso. Mas a alma de Jesus estava muito angustiada porque ele teria que morrer. E deixa eu falar uma coisa. Onde você estiver agora, pense, você vai ter que morrer amanhã. Como é que você fica? Misericórdia. Olha, pode ser 100% Deus, mas... as pessoas esquecem que Jesus estava aqui também 100% homem. Sentindo e ele passava por suas aflições, ele sentia tudo que o ser humano sentia. Inclusive nesse encontro de homens que houve, eu já anunciei todo mês no Ministério Rema no Jardim Planalto, encontro de homens comigo. E sábado agora foi o nosso último encontro de homens. E eu li aquele texto de Lucas 4, onde Jesus ele é colocado no deserto de maneira intencional para ser tentado. Ele estava cheio do Espírito, foi colocado no deserto para ser tentado pelo diabo. Por quê? Porque ele também era 100% homem, e como 100% homem, ele também tinha que lutar contra as forças do inferno, contra as ilusões que o inferno pode te dar. E se posicionar. Nós temos que nos posicionar. Jesus, ali no Getsemane, ele estava com a sua alma tão abatida que Deus envia um anjo para consolá-lo. Mas o interessante do Vale da Sombra da Morte, pelo exemplo de Jesus, tanto no deserto quanto aqui no Getsemane, é que ele não se deixou levar pelos seus sentimentos. Ele não se deixou levar pela dor, pelo medo. Ele disse, Senhor, se fosse possível, eu gostaria que eu fosse evitado isso daqui, mas não é possível. Então, se não é possível evitar, eu não vou fugir. Que seja feita a tua vontade. Então, todo mundo
Até Jesus passou pelo vale da sombra da morte. E o segredo é você estar cheio do Espírito Santo para vencer. Temos mais uma perguntinha aqui, Bispo, acho que dá tempo da gente responder. O que eu preciso fazer para que eu seja vista por Deus como justo para minhas orações e meu clamor seja ouvido por Deus? O justo é aquele que é justificado por Deus. Então, o que eu preciso fazer para ser justificado? Confessar a minha vida diante do trono de Deus. Reconhecer que sou sem Jesus nada, um pecador. Que as minhas ideias só são ideias. Que a minha inteligência, minhas formações, meu sobrenome, meus contatos na terra não são nada. Que eu preciso de Jesus como meu Senhor e o meu Salvador e o meu direcionador. Que a minha vida necessita dele não apenas para salvação, mas para tudo. Como diz em João 15, sem mim nada podeis fazer. Então, quando eu e você reconhecemos essa dependência completa, você se torna justificado e aí você vai ser ouvido e vai ser encontrado por Deus. Porque às vezes a gente tem essa dificuldade. Não, eu preciso de Deus só para isso. Não. O justo é aquele que entende que para tudo, para sempre, Deus é o foco, Deus é o centro. Sempre. E olha, gente, nós estamos aqui com este programa Vencer. Hoje é apenas nosso segundo programa aqui na Fiel FM. Agradecemos muito essa rádio por ter nos aberto esta oportunidade. E nós queremos que você participe conosco, porque é um programa em que nós trazemos a palavra de Deus, mas também queremos conversar com vocês, queremos dialogar. Mandem suas perguntas, mandem suas dúvidas, mandem testemunhos suas também. sugestões, seus testemunhos. Nós queremos conhecer vocês e queremos que vocês nos conheçam Queremos também. conhecer vocês, queremos que vocês contem seus testemunhos aqui na rádio junto conosco. É isso aí. E para quem não conhece o Ministério Rema, eu reforço, Bispa, temos um Ministério Rema perto de você. O Ministério Rema está nos 4 cantos da cidade de São Sebastião do Paraíso. Isso mesmo. Temos templo no Jardim Planalto, no João 23, no São Judas e na Central, próximo ao tiro de guerra, onde ficamos nós. Eu e o pastor estamos lá, mas em todos os nossos endereços nós temos pastores abençoados. Temos pastores abençoados bênção no na sua Ministério vida. Rema, sem dúvida. Temos também Ministério Rema em Poços de Caldas, temos, glórias a Deus, células em Barretos, temos nossas alianças lá em Portugal, nossos Que irmãos podem em nos Portugal, acompanhar agora, né, que pelo nos acompanham aplicativo. pelo aplicativo da igreja. A igreja também tem aplicativo. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o Ministério Rema, vá lá ao Ministério Rema, vai ter as pessoas lá para ali receber, para ali orientar. Da mídia, temos a Cindy, a Poliana, o Jonathan, o Eduardo. Tem bastante gente. Tem mais gente ainda da mídia, né? A Gabriele. Tem muita gente lá para te ajudar. Tem bastante gente para te ajudar lá no Ministério Rema. Perdão, não se acanhe. Outra coisa, né, que a gente conseguiu agora, nós estávamos fazendo cultos com agendamentos prévios, mas você que é Por visitante... conta da pandemia. Exatamente, nós estamos deixando cadeiras para visitantes. Então, você que é visitante, não se preocupe em ter um agendamento prévio. Vai ter um lugar todinho especial para você te esperando lá na igreja. Ah, sim, porque a Bispa falou, a gente aqui do Ministério Rema, sempre respeitando as normas em que a nossa prefeitura e nosso governo estadual nos passa. Então estávamos, por conta de espaço dentro da igreja, marcando um agendamento prévio, que é realizado pelo nosso aplicativo. Mas você que é visitante, vá lá, tem um lugar separado para você. E agora, nesse tempo, né, sempre está mudando os horários, mas agora é 7h30 da noite. Agora é 7h30 da noite, às 9 horas da noite. Glórias a Deus, estamos conseguindo manter este horário. E a EBD. 9 horas da manhã. Todos os domingos, 9 às 10 da manhã, temos Então, a EBD.
Segundas, quartas, sextas e domingos à noite, 7h30 da noite. A partir das 7h30 da noite. E domingo de manhã, 9 horas da manhã. E domingo de manhã, às 9 horas da manhã. A EBD é realizada apenas no templo central, próximo ao tiro de guerra. É isso aí. E para quem nos acompanha de outras cidades, outras igrejas, né? Porque nós não é só o pessoal que quer frequentar a igreja, que já é membro de uma outra igreja, mas gostaria de acompanhar e receber essas ministrações. Você que é de outras igrejas também pode acompanhar os nossos cultos que estão disponíveis, gravados no YouTube da Ser Rema, mas também passa ao vivo, todo domingo, 7h30 da noite. Então você fique à vontade para visitar o nosso YouTube e também o canal Vencer no YouTube, que fala sobre temas específicos. Nós estamos mudando um pouquinho essa plataforma, mas você vai poder, falar como mineiro, vasculhar lá e aprender mais sobre a palavra de Deus. Tem bastante vídeo, tem vídeos maravilhosos, tem vídeos feitos em lugares fantásticos. E em breve teremos vídeos em um lugar muito especial, mas traremos isso um pouquinho mais para frente. Isso aí. Se Deus permitir ainda esse ano, acontecerá. Acontecerá, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós cremos. E qual o Instagram da Ser Rema, Bispa? Ser Rema. CERRHEMA. Instagram da Ser Rema. Fique atento lá com as nossas agendas e avisos. Lá você vai ficar sabendo sobre tudo isso. E até Poços de Caldas, porque os nossos cultos na cidade estão acontecendo no Hotel Joia. Então, o pessoal em Poços de Caldas, pelo aplicativo lá no Instagram, vai poder saber que horas, que dia, tudo certinho. Em Poços de Caldas há um templo um pouco mais afastado e um templo que a gente está agora, atualmente, o templo central está sendo no Hotel Joia. E logo nós vamos para um lugar ainda maior. Sem dúvidas. Em nome de Jesus Cristo. Então, o programa Vencer de hoje fica por aqui. Aguardamos vocês conosco até a próxima segunda-feira. E agora o programa da Sandra Albuquerque, logo mais podem ficar sintonizados aqui na 103.9. É isso aí. Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero abençoar o seu mês de agosto. Eu quero abençoar a sua casa, o seu trabalho. Nós abençoamos, né, Pastor Eduardo? Tudo que você fizer prosperará. Saiba que a sua identidade é essa, você é mais que vencedor. Deus já te deu essa habilitação para você sair e vencer. Então, onde você estiver, o que você estiver passando, enfrentando, investindo, decidindo, põe teu coração na presença do Senhor Jesus, rasga a tua vida lá, deixa Ele ser o seu pastor e segue sabendo que você é mais que vencedor. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo pra você. Até segunda-feira que vem. Até. A gente acabou 5 minutos antes. A minha oração depois da pregação. Eu esqueci.